Hoje, dia 8 de setembro, falece a rainha Elizabeth II. Infelizmente, desde ontem, estava tendo algumas complicações e agora, aproximadamente 3 horas da tarde, acabou sendo anunciada o seu falecimento. Mas, enfim, o foco desse canal é Fórmula 1, nós sabemos disso, inclusive aí nossos pêsames aqui, a gente deseja os nossos sentimentos à família da rainha, a todos os britânicos, os ingleses, mas isso também pode sim acabar afetando a maior categoria do automobilismo mundial. Enfim, se você quer saber mais sobre isso, então fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente é com muito pesar que eu venho trazer essa notícia aqui. Inclusive, eu nem queria estar falando sobre esse assunto, mas é necessário informar isso para todas as pessoas que acompanham a Fórmula 1, que acompanham as principais notícias aqui do canal. Não podia passar despercebido. Claro que a morte da Rainha Elizabeth não é algo que ninguém queria ao redor do mundo, realmente é algo extremamente triste, inclusive de ser noticiado, mas que realmente precisa. E a própria Fórmula 1 já demonstrou ali o seu lamento com essa situação que acabou ocorrendo. Ela postou em suas redes sociais todos os seus sentimentos declarados para a família ali da Rainha Elizabeth e também, claro, para todos os cidadãos britânicos. Olha o que exatamente a Fórmula 1 acabou falando nas suas postagens. A Fórmula 1 manda as mais sinceras condolências para a família real e para todo o povo do Reino Unido e comunidade. A Rainha Elizabeth chegou a ter diversas amizades dentro do mundo da Fórmula 1, amizades essas extremamente importantes e que realmente ela acabava cultivando durante muito tempo de sua vida. Inclusive, alguns artigos também acabaram falando sobre essa amizade. Jack Stewart acabou tendo essa amizade muito mais próxima com a rainha ali do Reino Unido e realmente acabou tendo, de certa forma, uma proximidade mesmo com a Rainha Elizabeth. A gente sabe que ela já acabou trazendo aí algumas honrarias, vamos dizer assim, entregou essas honrarias a diversos pilotos, entre eles o próprio Lewis Hamilton, que se tornou cavaleiro ali da coroa inglesa em um certo momento de sua vida, se tornou Sir e tudo mais. A gente se lembra muito bem dessa situação, mas a maior proximidade que a rainha teve foi justamente com Jack Stewart, o ex-piloto e, claro, extremamente reconhecido ali na Inglaterra por ser um dos cavalheiros, vamos dizer assim, da Rainha Elizabeth dentro da Fórmula 1. Mas de qualquer forma, agora que a gente já sabe mais ou menos qual foi o impacto da Rainha Elizabeth dentro da maior categoria do automobilismo mundial, e não foi um impacto pequeno, na verdade. Muitas pessoas ali realmente consideram que a posição dela em questão política talvez tenha sido uma das mais importantes ao redor do mundo, tá? E assim, realmente vai fazer muita falta. Mas vamos falar realmente do assunto que interessa. O que esse falecimento pode acabar causando no fim das contas com relação a esse GP de Monza de Fórmula 1? Aparentemente não vai mudar muita coisa, ou talvez não mude nada, mas na verdade pode sim acabar tendo algumas alterações justamente por conta dessa situação que acabou acontecendo nessa quinta-feira, no fim das contas. O próprio portal da McLaren Racing, antes do que aconteceu, acabou falando que se acontecesse esse falecimento, era bem provável que algumas atividades poderiam ser modificadas ou até mesmo o GP poderia ser cancelado, sendo que essa última situação falada era muito improvável, principalmente porque a corrida da Fórmula 1, o campeonato da Fórmula 1, é um campeonato global, mundial, e por isso era bem difícil que ele fosse cancelado para esse próximo fim de semana. Entretanto, existe sim grande possibilidade de algumas situações acabarem sendo alteradas, principalmente porque nós temos diversos pilotos ingleses e também diversas equipes, não apenas com nome inglês, mas também que são sediadas na Inglaterra. Vamos nos lembrar aqui que Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, e se eu não me engano deve ter algum outro piloto aí no grid, agora eu não estou conseguindo me lembrar muito bem, mas alguns pilotos são ingleses e isso afeta diretamente esses pilotos de certa forma para esse fim de semana. Além disso, a maioria das equipes, como eu já disse, são sediadas lá em Silverstone, que é na Inglaterra. Isso sem contar com os times que são realmente times considerados ingleses, como é o próprio caso da própria Williams dentro da Fórmula 1.
E essa questão que aconteceu hoje acaba dificultando bastante a logística e dificultando diversas situações. E claro, no fim das contas, se as pessoas necessitarem de voltar à Inglaterra de última hora para presenciar o funeral ou algo nesse sentido, isso afeta diretamente a logística do GP de Monza. E claro que pode acabar afetando também como a corrida vai acabar acontecendo no decorrer desse próximo fim de semana. E olha, para quem acha que eu estou exagerando, só para deixar claro aqui, 7 das 10 equipes são sediadas em Silverstone, entre elas justamente alguns times que nem mesmo são ingleses. A própria Mercedes é sediada, sim, na Inglaterra, apesar de ser um time alemão. Então isso pode sim acabar afetando e muito essa situação. A gente não sabe exatamente como as coisas devem acontecer. Essa notícia saiu agora mesmo, no momento praticamente da gravação desse vídeo. Nós não sabemos exatamente como as coisas devem acabar rolando no decorrer desse próximo fim de semana. O que nós sabemos é que é uma notícia muito triste e que pode sim afetar diretamente a maior categoria do automobilismo mundial. Nós sabemos, inclusive, que esse GP de Monza iria contar com uma das maiores torcidas desse ano da Fórmula 1, justamente por ser a casa da equipe italiana da Ferrari. A gente sabe que estava previsto ali um grande público para esse GP de Monza e talvez ele acabe nem mesmo acontecendo no fim das contas. Vamos ver como vai ser. Claro que eu sempre vou estar trazendo aí as notícias mais importantes sobre Fórmula 1 aqui para vocês. Para isso é importante demais que você já se inscreva nessa bola aqui no meio da sua tela. E claro, não deixe de assistir esses 2 outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!